Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Leão, também torcedores e torcedoras do Furacão. Falamos neste vídeo sobre este empate por 1-1 entre a equipe do Atlético Paranaense e também a equipe do Fortaleza. Um empate que, de certa forma, gera aí certo alívio, certa satisfação dos torcedores locais em virtude da luta da sua equipe por este resultado. E também uma certa frustração ali nos torcedores do Fortaleza, acho que muitas, né? Muita frustração para alguns torcedores do Fortaleza. Foi por muito pouco que o Leão não consegue uma vitória, mas uma vitória importantíssima. A gente percebe ali, o que chateia muito são os erros do passado, né? Coisas que não vem acontecendo no Fortaleza voltou a acontecer, como, por exemplo, não segurar um resultado, né? No final, a pressão foi muito grande. Acho que teve ali uma questão tática que ajudou também a explicar esse empate da equipe do Furacão, que foi o recuo excessivo do Fortaleza. Eu acho que ainda vai chegar um dia no futebol brasileiro em que, em situações como essa, nos acréscimos de um jogo, quando a equipe tem local, tem muito campo, né? O adversário ele pode perfeitamente tentar incomodar, pode tentar fazer um jogo de trocação, né? Para tirar um pouco o perigo da sua área. No entanto, o que a gente percebe, que a gente vê, geralmente bem o contrário. A equipe recua completamente, né? Para tentar fazer, por exemplo, para tentar se proteger. E aí você gera um volume, né? Oferece muito campo para um volume de jogo muito relevante da equipe adversária, que coloca muita gente na área. Aí você vai precisar de muita atenção, muita concentração ali dos zagueiros, dos defensores, para conseguir, por exemplo, evitar o gol. E esses zagueiros já tiveram concentração o jogo inteiro, gente. Precisaram ter muita concentração, muito foco durante toda a partida. E nesses acréscimos, eles precisam redobrar essa atenção quando eles já não têm muita essa capacidade, né? Então, foi uma falha da zaga, uma falha besta, né? Ali, a bola pipocando ali, e vão levar o gol, né? É um gol do Paulo, né, gente? Um gol do Paulo. Então, é complicado e falhou o Benevenuto, falhou o Tite, falhou o Tinga, né? Sobretudo o Tite, na minha opinião, falhou até mais. Era para tirar aquela bola ali, não era possível. Né? Aí deixou o jogador do Atlético, o Paulo, arrematar, né? No fim das contas, gente, para o que foi o jogo, não deixou de ser justo, tá? O empate foi justo, do ponto de vista objetivo. Não foi um resultado ruim para o Fortaleza, tá? Não foi ruim. Só que não progride na tabela, né? Teve uma tabela aí que com alguns resultados muito positivos. Assim, poderia tirar pontos de uma equipe, está muito à frente com a Fluminense, que perdeu na rodada de virada. O Fortaleza poderia perfeitamente tirar mais 2 pontos da equipe Fluminense, né? Aumentaria muito a sua chance de chegar a Libertadores. Era decisivo e importante vencer o Atlético, porque o resultado positivo nesse jogo aí contra o Atlético falaria muito sobre essa possível vaga na Libertadores, ou pré-Libertadores, claro, porque ficaria somente a 7 pontos da equipe do Furacão. Continua 8, né? Ainda é possível, continua 10, na verdade, ainda é possível, né? Mas seria muito mais interessante se conseguisse hoje essa vitória, né? Também tem o Atlético Mineiro na frente, né? Tem aí tem outras equipes na frente ainda, ficou um pouco mais complicado, mas ainda é possível. Porque o empate foi interessante e algumas equipes que estão aí à frente podem perfeitamente perder pontos também nos seus jogos que vão ter em outras rodadas aí, né? Agora, o mais lamentável de tudo é tomar um gol no final, né? Quando, por exemplo, sai ali quando entra o Zé Wellison, será que o Zé Wellison era o jogador mesmo para entrar naquele momento? Né? E no final, essa questão do Robinson, no que o Robinson ajudou? Na minha opinião, não fez nada e foi, claro, entrou rapidamente ali, poucos minutos e tal. Ali talvez fosse até mesmo para tentar puxar um pouco mais o contragolpe, mas naquele contexto ele não tinha essa função, não conseguia realizar essa função. Durante a partida inteira, o Fortaleza fez um jogo interessante, no primeiro tempo marcou muito bem, deu mais o campo para a equipe adversária, mas soube jogar muito bem, soube se defender muito bem, se fechar muito bem, né? Teve situações de contragolpe, perdeu gols. Aquele gol, por exemplo, que o Brits perde, aquilo não se perde, né? Se fizesse aquele gol, tudo poderia ser diferente. Teve outras chances do gol também, precisa calibrar um pouco o pé. O Sacha, por exemplo, jogou muito bom. Quando ele chega no terço final, precisa também ajustar um pouquinho ali a finalização dele, que não tá tão boa assim, né? Sem muita direção. Alguns jogadores foram abaixo, acho que do ponto de vista da criação ali na frente, no último terço, o Romarinho não jogou bem. Pedro Rocha também não foi um bom jogo do Pedro Rocha também. Acho que o Voivoda demora para substituir. Tá certo que o Moisés pode ficar um pouco no segundo tempo, mas também não precisa demorar tanto para colocar o Moisés, né? Ele é um jogador diferenciado e tinha jogador ali que não estava funcionando, poderia ter colocado o Moisés muito antes, né? Então acho que o Voivoda demora de novo. Outro problema aí que a gente viu nessa partida, a demora do técnico para fazer substituições, né?
Então, parece que alguns fantasmas sempre perseguem Fortaleza. Essa questão de não segurar o resultado, essa questão também do técnico demora muito para fazer substituições, preferências, de novo, né, tal. Enfim, novamente isso está acontecendo no jogo de hoje. Né? Mas no final das contas, o Fortaleza fez um primeiro tempo que foi bastante digno, mereceu o resultado, fez um jogo defensivo que foi de tal forma consistente que o Atlético Paranaense assim, saiu muito instável da partida, porque percebeu que não teve domínio nenhum dos acontecimentos do jogo. No segundo tempo, o recuo começa muito cedo. Né? A opção por recuar e dar campo para a equipe curitibana foi muito forte, muito rápido. Né? E acho que as alterações poderiam acontecer mais rápido também. Né? Por que esse recuo aconteceu? Quando você tem um técnico que pede para o time sair um pouco mais ali do campo de defesa, como ele fez hoje em algumas situações, né? Isso significa que o técnico quer a equipe um pouco mais avançada. Mas se isso não está acontecendo em campo, não é pelo cansaço, pelo desgaste dos jogadores? Se isto é assim, por que o técnico não muda? Por que ele não altera rápido? Se ele quer, inclusive, manter a proposta, por que ele não coloca outros jogadores ali, já que a equipe de Fortaleza se cansou demais no primeiro tempo para fazer aquela marcação absurda contra o Atlético Paranaense? Então, o Voivoda hoje errou um pouquinho em algumas situações. Acho que a escalação foi interessante, né? Acho que no primeiro tempo ele, como técnico, foi muito bem também. No segundo tempo, acho que ele erra em algumas situações ali. Mas acho que os erros do Voivoda, e mesmo os vacilos de alguns jogadores em campo, os gols perdidos também, não explicam também esse empate. Acho que esse empate também pode ser explicado pelo desempenho do Atlético Paranaense, que não vinha jogando com essa qualidade em outras partidas. Quando recebia adversários no seu campo, não estava conseguindo jogar tão bem como jogou hoje. Hoje foi um belo jogo do Atlético Paranaense, mesmo com algumas dificuldades em alguns setores, né? O setor direito, por exemplo, não estava funcionando, mas foi um belo jogo do Atlético Paranaense. Então, isso também explica esse empate do Fortaleza. Objetivamente, foi um resultado bom para o Fortaleza, porque pegou um grande adversário fora dos seus domínios, né? Agora, esse resultado só vai ser melhor se o Fortaleza, evidentemente, ganhar do Avaí nos seus domínios. Porque não adianta nada ter um empate desse na Baixada Curitibana contra a equipe do Furacão e nos seus domínios contra o Avaí não conseguiu um bom resultado. Então, se venceu o Avaí, está tudo muito bem. Eu acho que foi um resultado aí, daqueles que a gente pode esperar que aconteça mesmo. Objetivamente, foi um resultado tranquilo, bom, normal. Né? Muitas equipes poderiam perder hoje ali na Arena Baixada, e o Fortaleza não perdeu. Agora, a lamentar, assim, um pouco falta de sorte, esse erro no final de não guardar, não conseguir segurar o resultado, algumas questões que demorou para substituir, alguns jogadores que não renderam tanto como poderia render, né? E esse recuo aí, né? Que a resposta para o recuo, assim, foi dada pelo Atlético Paranaense tomando mais de assalto o campo de defesa do Fortaleza. E esse recuo, ele acontece, na verdade, de maneira equivocada, porque ele é excessivo no segundo tempo, né? E a ideia era que conseguia a vitória. A vitória não veio, né? Então, foi por muito pouco. Se tivesse ganhado, muitos estariam elogiando o recuo, mas o recuo foi excessivo. Como em outras partidas também, que o Fortaleza chegou a ganhar, mas recuando demais, né? Muito. No jogo, por exemplo, passado contra o Goiás, quando o Fortaleza recuava, não era desse jeito. Quando o Fortaleza recuava contra o Flamengo, não era desse jeito. Então, algo aí de ruim que vinha acontecendo em outras partidas, voltou a acontecer nesse jogo também. De qualquer maneira, como eu disse, bom resultado aí, apesar de tudo, friamente pensando, depois que vocês ficarem aí mais tranquilos, vão perceber que foi um resultado interessante sim, não é um resultado horroroso, não dá para ganhar tudo também, é um time muito bom, o Furacão, né? E aí, esse resultado vai ser melhor ainda. Ele vai se justificar, na verdade, com um bom resultado, com uma possível vitória diante do Avaí. Porque se empatar o Pedro do Avaí, aí também esse resultado terá sido muito mais ruim do que foi. Acho que para esse jogo aí, infelizmente, pelas condições dadas ali, um pouco de sorte justificaria a vitória do Fortaleza. Mas pelo que aconteceu em campo, o empate acabou até mesmo sendo um resultado justo, tanto para a Fortaleza quanto para o Atlético Paranaense. É isso.